Fala pessoal, estamos aqui com mais um vídeo hoje para o canal. A gente vai falar sobre 3 níveis que a gente pode se mover em Deus. Então eu quero desenvolver algo bem bacana com vocês, né? Já vou direto pro vídeo a partir de agora, mas eu quero te pedir, me ajuda aí, se inscreve no canal, deixa aquele like, compartilha esse vídeo, beleza? Eu separei em 3 níveis que eu acho que são fases que nós vamos crescendo na nossa vida com Deus. O primeiro nível que eu quero falar é quando você começa a se mover nos dons espirituais. O dom espiritual é algo que a igreja ela se move bastante. Você vê em muitos cultos os dons de revelação. Então, os dons que as pessoas se movem é revelação, que é a palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, o dom de profecia. É muito comum vermos essas manifestações dos dons na igreja. É a primeira fase de uma vida sobrenatural, desses 3 níveis que eu acredito que nós movemos em Deus. Então, o primeiro nível que você se move de uma forma mais fácil são os dons. Aí você pode perguntar, Thomas, mas e os outros dons? Cura, né? Dons de operar milagres. Eu vejo que hoje há uma dificuldade de as pessoas ter coragem de, além de pedir esse dom, de elas orarem pelas pessoas por cura. Então eu vejo que a dificuldade não é que as pessoas, esses dons não querem se manifestar, é nós mesmos que temos o medo, né? Temos pouco café para se mover. Isso é uma verdade da igreja. Só que eu creio que está vindo um novo mover, onde as pessoas ministram cura, ministram milagres, e esse dom vai começar a ser mais evidente, porque isso é uma identidade, é uma carta da igreja para o mundo. Então os dons eu creio que são as primeiras manifestações da vida de um cristão. Eu comecei a me mover muito cedo nos dons. Eu me converti, já recebi um dos meus primeiros dons, foi a palavra de conhecimento. Em seguida, depois de alguns anos, não sei dizer quanto tempo, mas eu me lembro o dia que eu fui numa vigília, eu recebi o dom de profecia, e a partir dali eu comecei a exercer, né, o ofício de profeta, que é o ministério maior que eu tenho. Eu sou pastor também, mas o ministério maior que flui na minha vida é o profético. Depois entra o segundo nível, que eu acredito que as pessoas começam a se mover conforme elas vão conhecendo a palavra de Deus e vão conhecendo o corpo de Cristo, que é a unção. Você fala, Thomas, a unção não é só o óleo que é derramado? Sim, é o óleo que é derramado. Biblicamente, quando ia ungir um sacerdote, quando ia separar da tribo de Levi, eles ungiam com óleo. Tem até aquele salmo que fala o óleo que desce na cabeça de Abraão até a sua barba. Então, a unção é o óleo sendo derramado. Porém, o ambiente, quando ele se enche da unção de Deus, o ambiente, quando a unção de Deus ela impregna o ambiente, eu acredito, eu tenho essa experiência, né, com unção, é muito além do dom. O dom é muito individual, você ministra uma pessoa ali, ministra outra pessoa ali, por isso que eu falo que é o primeiro nível. A unção, ela já envolve a igreja inteira. Quando a unção ela é derramada, quando Deus derrama uma porção do óleo dele sobre o corpo de Cristo, você vê pessoas, mais de uma, se movendo ao mesmo tempo em diversas manifestações, como cura, milagres, um profetiza ali, outro ministra ali. A unção ela impregna, a unção ela enche um ambiente. Tem muitas pessoas que falam, nossa, aquele homem é muito ungido. Verdadeiramente existe a unção individual. Eu acredito na unção individual, onde Deus separa um homem e ele dá uma porção, uma unção mesmo para esse rapaz. Esse óleo que flui, que parece que diferencia das outras pessoas, a unção, tá? Não é o amor de Deus, eu tô falando da unção. Há uma diferença em algumas pessoas de ela ter mais unção, mas quando a unção ela enche um ambiente, quando a unção ela pega muitas pessoas de uma vez, segundo nível onde nós vivemos com Deus. Quando você está debaixo de uma unção, não é simplesmente o dom, né, que vem na sua mente uma revelação, né, vem, né, aquela voz interna, que é a voz do Espírito Santo te falando, uma revelação, uma profecia para entregar para alguém. Não, a unção, ela move o ambiente, você sente que está tendo um mover de Deus de cura, um mover de Deus de milagres, um mover de Deus profético. Então é algo muito gostoso. Se você nunca viveu ainda esses ambientes de unção, eu te convido a você viver. Procura um lugar onde tem manifestações da unção de Deus no ambiente. Eu tenho certeza que você vai ser impactado. Verdadeiramente uma movimentação angelical também no ambiente, tá? Outra coisa que a unção causa é uma manifestação angelical. Anjos começam a se mover e começam a trabalhar, né, começam a ministrar junto com as pessoas que estão envolvidas naquele ambiente a qual Deus quis derramar essa unção. Porém, existe uma terceira, que é a que eu vejo que é muito difícil acontecer, porque é muito além do que simplesmente uma unção. A maioria das pessoas chegam até a unção, mas depois da unção existe um lugar onde é um ambiente sobrenatural. Isso acontece biblicamente, você vê muitos homens vivendo isso.
Esse é o reino de glória, o ambiente de glória, ou a presença da glória. Muitas pessoas falam de, cada um, né, usa um termo, porém é onde a glória de Deus se manifesta em um lugar, numa cidade, num país. Quando a glória de Deus ela invade um lugar, ela não necessita que alguém esteja ministrando. A glória de Deus, quando ela invade um ambiente, pessoas começam a se converter, começam a ser curadas sem alguém colocar a mão nelas. Na minha perspectiva, eu creio como se Jesus, né, corporalmente descesse e andasse no nosso meio e ele próprio, sabe, deixasse todo mundo ali no êxtase espiritual e ele vai fazendo, né, aquilo que ele sabe fazer, que é curar, libertar, transformar. Quando o ambiente de glória, que eu acredito que é o terceiro nível, se manifesta em um lugar, não há necessidade de nós fazermos alguma coisa. Deus começa a se mover, pessoas começam a ser batizadas no Espírito Santo, pessoas começam a ser curadas, é involuntário. Deus vem e fala, eu estou fazendo, sou eu que estou fazendo agora. Não é vocês, sou eu que estou operando. E o ambiente de glória é um ambiente onde leva quem está ali conectado a esse ambiente, que eu creio que é um ambiente sobrenatural, é onde a gente tem arrebatamentos de sentidos, é onde nós temos visões sobrenaturais, visões abertas, é onde acontecem alguns milagres assim extravagantes, milagres criativos, quando a glória de Deus, o reino de glória invade o local. Que acontece muito quando você pega ali em Apocalipse, João entra no capítulo 4, quando ele vê uma porta nos céus, ele entra nessa porta e quando ele está diante do trono de Jesus, e ali ele vê anjos, ele vê os anciões, ele vê os 4 seres viventes, e eles estão constantemente declarando glória, honra, adoração ao Cordeiro, aquele ambiente ali impregnado de adoração, de glória. A Bíblia fala que trovões começam a se manifestar ali no trono do Cristo vivo. O ambiente de glória é um ambiente assim bem sobrenatural, onde tem a Shekinah de Deus, onde tem a nuvem de glória, onde é aquele ambiente que a gente não consegue ficar de pé. Esse é um ambiente de glória, é o terceiro nível. Eu vejo que Deus tem necessidade de manifestar novamente o ambiente de glória no meio do povo dele. Aí você vê ali que Abacuque ele profetizou isso. Ele fala assim, da mesma forma que as águas enchem o mar, toda a terra será preenchida pela glória de Deus, pelo conhecimento da glória de Deus. Paulo também fala num dos livros, numa das cartas, ele fala assim, Cristo em vós, a esperança da glória, ou seja, a esperança dessa manifestação do reino de glória, desse ambiente sobrenatural, onde nós vamos estar ali em uma só voz, adorando a Deus, e aí a glória de Deus vai invadir os ambientes e vai começar a fazer coisas sobrenaturais. Faz muitos anos que a igreja não vive esse tipo de manifestação, e eu creio que Deus vai fazer isso novamente, Deus está fazendo já em muitos lugares, e esses são os 3 níveis que eu creio que todo cristão tem que crescer. Ele inicia no dom, vai para a unção, mas depois ele precisa, na sua busca, na sua adoração, começar a entrar nas regiões de glória, onde tem as manifestações miraculosas, onde Deus vem e faz, onde Deus nos deixa verdadeiramente prostrado e Ele nos preenche de uma glória que só diante do trono tem. É quando o trono de Jesus desce na terra e começa a acontecer coisas sobrenaturais. Então eu quero te encorajar a você passar pelos 3 níveis. Se você está no nível 1 de dons, vai e começa a receber mais unção, busque, peça para Deus, derrama mais unção, preencha o ambiente. Terceiro, depois que você estiver cheio da unção de Deus, você vai começar a viver uma vida de glória, onde você vai começar a ver milagres e sobrenaturais acontecendo ao seu redor, sem você precisar ministrar, porque a glória de Deus, o reino de glória vai começar a se manifestar. Então essa é a palavra que eu quero deixar para você hoje. Deus abençoe e fique na paz.